Boa noite a todos. Para cumprimentar aqui o diretor de educação que está presente, sua equipe, a Adriana, a Eliana, o André. Sejam bem-vindos à nossa casa, que hoje está reabrindo as portas ao público, tomando todas as medidas de proteção, né? Mas é sempre bom receber os cidadãos na nossa casa novamente. Sejam bem-vindos. Pauta da 24ª sessão ordinária do segundo biênio da 7ª legislatura. Segunda-feira, 21 de setembro de 2020, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Presente. Jesus. Presente. Lucas. Presente. Mário. Presente. Mauro. Presente. Naera. Presente. Todos presentes. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimentar também a diretora do Flamboyant, Sheila Bonano, acabou de chegar, junto com o Zé Paulo. Sejam bem-vindos. Solicito ao vereador Mário Luiz Cita que faça a leitura do trecho bíblico, que todos fiquem em pé, por favor. Boa noite a todos. Trecho da Bíblia, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 24 e 25. E Jesus dizia ainda: prestem atenção no que vocês ouvem. Com a mesma medida com que vocês medirem, também vocês serão medidos, e será dada ainda mais para vocês. Para aquele que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que eles têm. Expediente. Documentos recebidos do Executivo, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do ofício número 276. Ofício 276/2020, Gabinete do Prefeito, caminhando razões do veto ao projeto de lei 15/2020, que altera dispositivo da lei número 591, 16 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre as condições que autorizam o porte de arma de fogo pelos guardas municipais e sobre a criação da ouvidoria e da corregedoria do departamento da Guarda Municipal da Prefeitura do município de Centro de Olambra e da outras providências. Todos os vereadores receberam uma cópia desse veto. A gente não vai fazer a leitura completa, porque ele é muito extenso, tem muita jurisprudência, então a gente estuda durante essa semana e discute na comissão na semana que vem. Documentos recebidos dos senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 1. Projeto de decreto legislativo número 001/2020. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal do Estância Turística de Olambra, referente ao exercício financeiro de 2017. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas anuais apresentadas pelo Poder Executivo, relativas ao exercício financeiro de 2017, corroborando com o parecer prévio favorável emitido pela Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no processo TC 006656.989.16-7. Exceção feita aos atos pendentes de apreciação. Artigo 2º. As contas, ora aprovadas, ficarão nesta Câmara Municipal durante todo o exercício, à disposição para consultas e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, conforme determinam os termos do artigo 49 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3º.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, aos 15 de setembro de 2020. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Mário Luiz Cita, presidente. Eduardo da Silva, vice-presidente. E Nayara Restano Hendricks, secretária. Solicito ao segundo secretário que comece a leitura das indicações. Indicação 106 de 2020. O vereador Júlio Prestes de Souza solicita manutenção no parquinho do município localizado na Avenida das Dálias. Ocorre que os parquinhos são espaços de jogos e recreio de uso coletivo destinados às crianças para que a população do município tenha seus momentos de lazer. São necessárias reformas no parque do bairro. Dessa forma, poderão ter maior conforto e segurança ao realizar suas atividades, podendo desenvolver talentos, ocupando a mente e no que busquem outros rumos que levam à violência e aos problemas sociais. Esse parquinho continua em péssimas condições, faltando areia e com seus brinquedos enferrujados, quebrados, oferecendo perigo às crianças que os utilizam. Solicito a reforma do mencionado. É o que me cumpre indicar na forma legal, aguardando as providências. Plenário. Vereador Aparício de Almeida, 16 de setembro de 2020. Jesus Souza, vereador. Indicação número 107/2020. Solicita ao Executivo Municipal que amplie a distribuição do kit alimentação escolar também aos usuários do NAOT. Justificativa. Recebi várias cobranças de familiares de usuários que frequentam o NAOT, que durante esta quarentena também estão afastados de suas atividades, que possam também estarem recebendo o benefício do kit alimentação escolar, oferecido aos alunos da rede municipal de ensino. Com certeza, este benefício ajudaria muito essas famílias desses usuários do NAOT, nas suas despesas com alimentação neste momento tão complicado que todos estamos enfrentando. Plenário vereador Aparício de Almeida, aos 17 de setembro de 2020. Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador. Leitura de documentos recebidos de diversos, não há matéria a ser lida. Leitura e discussão e votação de proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 14 de setembro de 2020. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Sim. Mário. Sim. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a ata da 23ª sessão ordinária. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da moção número 7. Moção 07/2020. Manifesta aplausos ao Departamento de Educação pelo comprometimento e envolvimento da nossa educação em prol do desenvolvimento de nossos alunos, através da Prova Brasil. Em 2007, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Entretanto, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, ocorre desde 1990 e passou por várias estruturações até chegar ao formato atual. O IDEB é um instrumento importante para acompanhar avanços e retrocessos gerais. Possibilita o monitoramento da qualidade da educação por meio de dados concretos. A taxa de rendimento escolar e aprovação obtidos a partir do censo escolar e as médias de desempenho nos exames aplicados através da Prova Brasil. A Prova Brasil é uma avaliação em larga escala aplicada a cada 2 anos e tem como objeto alcançar a meta de 6 pontos, que é a média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos, a partir do teste padronizado e questionários socioeconômicos. São avaliadas as disciplinas de língua portuguesa, matemática para os alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 9º ano do ensino fundamental 2. E de forma amostral, a disciplina de ciência da natureza, ciências humanas para o aluno do 9º ano, ela contém questões de múltipla escolha e um caderno com questões de natureza socioeconômica e cultural.
são aplicados por pessoas designadas pelo MEC, não podendo haver presença dentro da sala de aula durante a aplicação da equipe pedagógica da escola ou da diretoria da educação. São 22 questões de língua portuguesa, 21 questões de matemática para o 5º ano e 26 questões de língua portuguesa e 26 questões de matemática para o 9º ano. As avaliações são divididas em 4 blocos, com duração de 25 minutos cada para responder e mais 10 minutos para preencher a folha de resposta. O tempo total máximo para a realização das provas é de 2 horas e 30 minutos. Os professores que atuam no 5º e 9º anos respondem o questionário com 120 perguntas que trata do seu perfil profissional, das condições de trabalho, práticas pedagógicas e percepção sobre o aprendizado do aluno. O diretor da escola participante da Prova Brasil responde um questionário com 111 perguntas que tratam sobre o seu perfil profissional, das condições da escola e das anormalidades que ocorrem. Em Olambra, a Prova Brasil ocorreu a partir da 2ª quinzena de outubro em 7 turmas do 5º ano nas escolas Primavera, Flamboyant, Florescer, Palmeiras, das zonas urbana e rural, e 6 turmas do 9º ano na escola IP. Em 15 de setembro de 2020, o MEC divulgou o resultado referente à aplicação da Prova Brasil 2019. Em nosso município, alcançou a média projetada do IDEP pelo MEC mais uma vez. No 5º ano, nossa meta para o ano 2019 era 5,7 e conseguimos um índice de 7,2. Além de superamos a meta projetada para 2021, que é de 5,9. No 9º ano, a meta projetada era de 4,5 e conseguimos 5,2. Assim, superamos também a meta projetada para 2021, que é de 4,8. Olambra ficou em 4º lugar entre os municípios da região metropolitana de Campinas, novamente se destacando e demonstrando todo o comprometimento e envolvimento da nossa educação em prol do desenvolvimento educacional de nossos alunos. Por meio dessa, como representante de nossos munícipes, sinto-me honrado em homenagear esse departamento com congratulação de uma moção honrosa. Destacamos a importância de se reconhecer o trabalho dessa magnitude. Diante do exposto, com respaldo contido no artigo 210 do inciso 3º do Regimento Interno da nossa edilidade, tenho a grata satisfação de apresentar uma junta e singela homenagem ao Poder Legislativo olambrense por meio dessa moção. A este Departamento de Educação, por efetivamente se preocupar em construir pessoas mais sólidas, autênticas e felizes. Assim sendo, apresento a propositura e querendo o voto favorável dos nobres pares e que de deliberação pelo grego plenário que seja dada a ciência do Departamento. Câmara Municipal, da Instância de Olambra, 17 de setembro de 2020. Vereador Lucas Barbosa Simeone, presidente. E todos os vereadores do Senado também. Coloco em discussão a moção número 7 de 2020. Peço uma parte, licença para falar do meu assento. Eu gostaria mais uma vez de cumprimentar o Dr. Alexandre, diretor de Educação. Em seu nome, ceder os cumprimentos aos demais professores, coordenadores, diretores. Aqui hoje estão a diretora Sheila, a diretora Eliane Sberce, a Adriana, que é supervisora, né, Adriana? ATP, assistente técnica pedagógica, que prestam um serviço que a minha esposa, eu acompanho de perto porque a minha esposa está nessa área e eu vejo o quanto vocês se dedicam durante o dia e não medem esforços. E o resultado está aí, né? Essa nota que vocês tiveram, 4º lugar na região metropolitana de Campinas, é de se parabenizar mesmo. Por isso que a gente fez essa moção, para motivar mais a equipe, né? Estender essas congratulações com todos o pessoal do departamento, né? Que eles se sintam motivados, os professores, ainda mais esse ano atípico, né? Que as crianças estão tendo que estudar de casa e todo mundo tendo esse desafio novo, mas como eu disse, eu acompanho de perto, vejo o tanto que vocês continuam trabalhando, né? A Sheila, a diretora lá da escola que a minha esposa trabalha, então, quanto vocês, mesmo com as crianças estando em casa, quanto vocês se dedicam a fazer as apostilas e correm atrás dos pais, então isso aí é de tirar o chapéu, e a gente sabe que é a base, né? A gente precisa valorizar os profissionais da educação, os professores, todo o pessoal envolvido, porque a gente precisa dar valor, porque a base
da nossa sociedade é a criança. E a educação de base é o alicerce, né, para a nossa sociedade. Então, parabéns, continue assim, que essa moção, recebendo essa moção, passe a todos os colegas e para motivar a equipe, que a Olambra continue com esses índices cada vez aumentando mais, que quem tem a ganhar são as crianças e a nossa cidade. Parabéns a todos aí. Por isso eu peço também o apoio, não preciso nem pedir, né, o apoio de todos na votação dessa moção. Vereador Mário Luiz Cita. Uma grande equipe se forma por um excelente líder. E o líder, ele só cresce com uma excelente equipe. Então não tem aqui como deixar de parabenizar todo o grupo da educação. Merecidamente, eu acho que com trabalho foi conquistado isso, não veio nada de graça. Então, com certeza, o que nós podemos no momento é realmente fazer essa moção de congratulação, de aplauso para vocês, e repasse a todos os colaboradores, por favor, e meus parabéns aqui, sem dúvida, uma grande conquista para a nossa cidade, para os nossos alunos. Parabéns. Coloco em votação a moção número 7 de 2020. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a moção número 7 de 2020. Eu queria, nesse momento, suspender um pouquinho a sessão para a gente conseguir entregar essa moção para vocês, tirar uma foto, e se o doutor Alexandre, diretor, quiser dar uma palavrinha. Tá? Então, suspendo por 10 minutos a sessão. Tira a máscara, pelo amor de Deus. Não. Aí, esse negócio aqui tem... Se eu não passar... Fala de máscara, tem que pode tirar. Pode tirar? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Olambra, Dr. Lucas Barbosa Simeone, quero cumprimentar aqui o vice-presidente, o Pernambuco, cumprimentar os membros da mesa diretora, os secretários, o Serjão, o Edson, cumprimentar a todos os vereadores, Jesus, Jacinta, o Aparecida, a Nayara, o Mário Cita, a todos os servidores da Câmara, na pessoa da jornalista Amanda, cumprimentar aqui a todos que estão presentes aqui da minha equipe. Depois eu vou declinar um pouquinho sobre vocês e vou citar os nomes. Enfim, a todos que estão nos acompanhando. Senhor presidente, para mim, que estou na educação desde 2018, uma honra vir ao Poder Legislativo, porque em 2017, quando eu trabalhava ainda na Prefeitura, né, eu sempre acompanhei as sessões de Câmara,
né? Sempre participei dos debates, pude acompanhar todo o processo legislativo, então tenho um carinho muito grande pela Câmara de Olambra. E falar dessa tribuna é muito honroso estar na presença de vereadores tão atuantes e tão, né, ilustres para a nossa cidade de Olambra. Eu quero agradecer a sua iniciativa com essa moção, mas eu quero dizer que, embora ela esteja ao Departamento de Educação, eu quero dividi-la com todos os meus 400 funcionários que eu tenho na rede municipal de educação. É um grande time e hoje está aqui me acompanhando, né, o meu supervisor, o André. Eu tenho aqui as queridas diretoras das unidades que tiveram o IDEB, a Sheila e a Eliana. Eu também fiz o convite aos outros diretores, a Maria Tereza, a Lúcia e o Elzio, mas por conta de morar em outro município não puderam estar presentes. Mas quero cumprimentar a Adrianinha também, minha assistente técnica pedagógica, e meu presente que eu tenho na educação, porque é minha conselheira, minha amiga. Eu digo que às vezes quando eu estou meio para baixo, eu chamo a Adriana só para ficar um pouquinho na minha sala, para me dar sorte e me dar, clarear as ideias, viu? Mas o que eu quero dizer, que foi para nós uma grande alegria, novamente, nós termos atingido aí uma grande nota na região metropolitana de Campinas pela segunda vez. Nós ficamos 0,3 atrás da primeira colocada, que ficou com 7,5, que foi Itatiba. Então, é muito pouco a fração, se você for ver, em relação à nota que nós tivemos, que foi 7,2 no ensino fundamental 1. Mas, como eu dizia, assumi a educação em 2018, a convite do Dr. Fernando, num momento difícil, num momento em que precisava-se da... Então, o Cita falou, a liderança, do diálogo, do entendimento. E assumi com essa proposta. E graças a Deus o trabalho foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Mas educação, quando a gente fala de IDEB, eu não entendo só esse momento, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a Prova Brasil. O IDEB vai muito além disso. Nós precisamos ter uma educação feliz, uma educação unida. E isso é prova do trabalho que a gente faz. Primeiro, valorizando os profissionais que nós temos na educação. Se você não investir no professor, na sua capacitação, na sua formação, no seu aperfeiçoamento, você não evolui. O ano passado, nós abrimos o ano com uma semana pedagógica em que nós tratamos de um assunto de suma importância, de uma das áreas talvez mais importantes que está aí nesse momento, que é a neurociência. O que é a neurociência, Jacinta? É o estudo do comportamento humano. É você entender o cérebro da pessoa e saber qual é a capacidade dele de entendimento. É assim que a gente produz bons resultados, conhecendo o nosso aluno, sabendo como nós vamos lidar com ele. Porque não é simplesmente educação hoje, você chegar numa sala de aula, estar na frente de um quadro, uma lousa, né, ou de um projetor digital, e você simplesmente dar uma aula ou dar um ditado. Não. Hoje a educação não é mais assim. Hoje a criança, o jovem, ele está avançado ao seu tempo. Hoje a tecnologia faz parte. Hoje o aluno precisa de interação, senão ele não aprende. Então, por isso que nós precisamos ter professores preparados para esse novo momento da educação. E esses investimentos que a gente fez na formação, em garantir que o salário não seja pago atrasado, em garantir o piso nacional, pagamos o piso nacional e acima do piso nacional, pagamos, né, em dia, temos a progressão, o plano de carreira, todas as garantias para que o profissional tenha tranquilidade no exercer da sua profissão. Respeito pelos nossos professores. Eu vou para a escola, eu acompanho, a gente ouve, a gente dialoga, a gente debate. Não só os professores, mas a gente precisa ter bons diretores, bons coordenadores. E está aí a prova, porque graças a Deus
todos os meus 9 diretores são comprometidos, desde os profissionais que lidam com as nossas crianças, os nossos pequenos lá do berçário, porque a educação não é só esse momento de Fundamental 1, Fundamental 2, né, que são os maiorzinhos, mas a gente tem que cuidar da criança desde lá do berçário. Por isso a importância de você ter creche para todos, você zerar o número, você garantir agente escolar para cuidar das crianças, né, ter carinho, ter amor. E os nossos investimentos na educação começam desde lá da infância. Quando você investe no profissional, ele faz um trabalho de excelência. Mas para se conseguir bons resultados ainda, precisa que o aluno tenha a alegria de ir para a escola. Que o aluno veja a escola não como um lugar sombrio, um lugar, poxa, eu vou ter que levantar cedo para ir lá, né? Ou vou ter que depois do almoço ir para lá. Ele precisa ver a escola como um lugar de felicidade. E isso a gente faz fazendo com que o aluno aprenda de uma maneira feliz, aprenda de uma maneira divertida. E isso eu devo à grande qualidade dos educadores. Por quê? Porque a gente procura fazer coisas diferentes. É você, às vezes, levar o aluno lá na cachoeira e ele vai ter uma aula de ciências ao ar livre. É você fazer uma roda de leitura ao ar livre. É você fazer como a gente fez lá no Primaveras, né, Eliana? A Ginca Brasil. Então chegava de sexta-feira, os alunos ficavam tudo lá, preparados, e tinha, lembra do passo repassa lá do Gugu, que se apertava e quem não errava torta na cara? Eles se divertiam aprendendo, até o diretor entrou na brincadeira, né, Eliana? É isso que faz com que o aluno tenha prazer. Ele vai aprender, mas não vai aprender daquele jeito pesado, ele vai aprender com alegria. E quando ele aprende com alegria, quando ele tem emoção, quando ele tem sentimento, as coisas mudam, as coisas crescem, você tem um novo ambiente escolar. Por isso que a gente investe muito em projetos na educação, para que os nossos alunos tenham valores cívicos. Toda sexta-feira cantamos o hino nacional, o hino de Olambra, né, Sheila? Momentos bonitos. Investimos em diversos projetos, resgatamos o desfile cívico, né, Cita? Um momento tão bacana, né? Participamos de diversos projetos. Nós temos o ProERD, criamos o Na Direção do Futuro, em parceria com a Polícia Municipal, temos a Escola de Campo, o Verde Azul, Saúde Nota 10, entre tantos outros. Esse ano nós, com a aprovação de Vossas Excelências, implantamos o movimento Abraçar, desde das nossas creches, participamos do EPTV na escola e tantos outros. Garantir que o aluno tenha uniforme, kit escolar, kit bucal, merenda boa, transporte e projetos que cuidam da sua saúde. Nós, o ano passado, criamos o Turma dos Amigos de Audição, em parceria com a Saúde, e fizemos exames auditivos em todos os alunos do Ensino Fundamental 1. Importantíssimo, parece uma coisa assim simples, mas com esses exames, o quanto a gente pôde melhorar a saúde dos alunos que tinham dificuldade, né, que precisavam de uma atenção especial. Psicólogo, fonoaudiólogo, né, para atender os alunos. Tantas coisas que a gente faz buscando a sua qualidade. Então eu quero aqui agradecer ao nosso prefeito, Dr. Fernando Fiore de Godoy, primeiro pelo convite que me fez lá em 2018. Eu confesso que tinha uma experiência na administração pública, mas trabalhar numa educação não é fácil. É uma dedicação diária. É você realmente entrar de alma e coração. É você ter hora para entrar, mas não ter hora para sair. É pensar 24 horas educação. Educação, senhores vereadores, porque nós estamos num ano eleitoral, está acima dos interesses partidários. Educação tem que ser compromisso de toda a sociedade brasileira. Nós não podemos pensar mais educação como uma proposta de um, uma proposta de outro. Mas a educação tem que ser esse comprometimento. E é isso que eu fiz na educação. Acima dos interesses
particulares, acima de interesses partidários, mas fazendo acontecer. Por isso que eu agradeço ao prefeito a liberdade que me dá diariamente para administrar e administrar com a consciência tranquila e com transparência. Obrigado ao prefeito, porque eu sou um diretor, e o Lucas sabe disso, porque esteve na prefeitura com nós, sou um diretor que fico pedindo as coisas, peço. Tem reunião de diretores, eu peço. Tem momento, eu peço. Vou no WhatsApp, peço. Estou na ligação, falo um oi, mas peço alguma coisa. Então o prefeito, às vezes até cansa de mim em Pernambuco, mas essa é a minha função, é pedir. Nós estamos num ano difícil. Tínhamos aí grandes projetos, grandes ideias, e essa pandemia veio e causou tudo isso. Mas nós tomamos o cuidado, Adriana, de garantir que os alunos tenham acesso ao conteúdo, aos estudos, Isso para nós é importantíssimo. Os pais têm agradecido porque a gente tem tratado os alunos iguais, A gente não prioriza só quem tem um computador ou quem tem um celular, mas prioriza todos, o atendimento é para todos. Garantir o kit, garantir tudo que possa beneficiar o aluno. Junto com a equipe, nós vamos fazer um grande processo, não tenho dúvidas, de recuperação, de adaptação, e quando as escolas estiverem preparadas para voltar, nós vamos voltar e vamos dar o máximo pelas nossas crianças. Essa nota do IDEB representa o comprometimento de todos. Por isso, senhor presidente, eu vou estender essa moção aos meus 400 funcionários. Se não fosse a nossa faxineira, a escola não estaria limpa. Se não fosse o inspetor, o agente escolar, nós não teríamos o aluno com segurança. Se não fosse o professor, não teríamos um bom ensino. O coordenador para preparar a equipe e o diretor para administrar. E a minha equipe por trás ajudando toda essa equipe. É uma engrenagem. Se não trabalhar em conjunto, não faz as coisas acontecer. Nayara? Você que está conosco lá na nossa nutrição. Então, a gente precisa estar unidos. E unidos, eu sempre digo a quem trabalha comigo, nós não precisamos gostar um do outro, porque é difícil você ter 400 pessoas. Vocês imaginem, não é fácil, Se vocês estão aqui em 9 e às vezes saem uns quebra-pau, imagine eu com 400, Então, é muita cabeça pensando. Então eu falo, não precisa gostar, mas a gente precisa se respeitar, dialogar e fazer acontecer. Porque o que muda as coisas é trabalho. É a gente pôr a mão na massa e fazer acontecer, e está aí o resultado. Para finalizar, o professor Paulo Freire dizia: educação não muda o mundo. Educação transforma as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. O professor Darcy Ribeiro dizia: é melhor investir em escolas do que amanhã ter que construir presídios. Portanto, é o que eu disse, o nosso compromisso com a educação tem que ser diário. Ele tem que ser com amor, ele tem que ser com paixão, porque são esses nossos quase 2.500 alunos que amanhã serão os grandes cidadãos para fazer a mudança do mundo que a gente espera. Um mundo de paz, um mundo de fraternidade, um mundo de amor, um mundo de mais união. Muito obrigado, meus queridos educadores, minha querida equipe. Vocês me fazem muito feliz em trabalhar em Olambra e ter o compromisso que vocês têm com a nossa rede. Obrigado, senhores vereadores, obrigado, prefeito, toda a equipe da prefeitura que não mede esforços para nos atender. O mundo é dos que vivem, dos que lutam e dos que acreditam, não dos que se abatem facilmente. Eu tenho certeza que a educação está preparada para alçar voos maiores. Basta a gente continuar com diálogo, com respeito, trabalhando com a família na escola,
com os educadores comprometidos e com os nossos queridos alunos se empenhando de tal maneira. Portanto, as palavras hoje são: obrigado, 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 e que Deus abençoe vocês. Viva Olambra, viva a nossa educação. Muito obrigado, doutor, pelas palavras. Parabéns aí de novo. Parabéns. Vamos retomando então. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para reabrirmos a sessão. Aparecido. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Jesus. Lucas. Presente. Mário. Mauro presente. Nayara. Presente. Todos presentes. Verificando a existência de quórum, declaro reaberta a sessão. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Aparecido. Edson. Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos os munícipes aqui presentes, funcionário público. Boa noite a todos os internautas nos assistindo. Só queria aqui, aproveitando a palavra do diretor da Educação, doutor Alexandre, né, e dizer que a educação, no geral, né, está de parabéns, colocou muito bem. E o senhor falando aqui, e eu lembrando, né, do que foi inaugurado esses últimos dias. O cinema ali na biblioteca, né, para atender ali as crianças ali, que eu acho que vai pegar mais ou menos 20 a 30 crianças. Aqui dali nós tivemos lá no dia da inauguração, e para mim eu nunca tinha visto um ambiente tão gostoso, aonde vai acolher as nossas crianças, né? Então, tudo isso que está acontecendo, é até difícil falar aqui, né, depois do tudo que o senhor falou, mas eu sempre penso assim: aonde tem trabalho, no final sempre tem vitória, seja na vida, né, seja no trabalho, seja com a equipe da educação, seja o que está acontecendo hoje na nossa cidade quando se fala da saúde, o que esses funcionários estão fazendo, se dedicando, colocando a vida dele em risco. E eu, às vezes, tenho a oportunidade aqui de você estar aqui e até levar para os outros funcionários, porque às vezes o vereador ele passa um pouco ou muito chato, né? Porque tudo que a população procura, que vai lá de repente e não deu certo, eles vêm procurar a gente. E eu queria aqui publicamente agradecer ao senhor, doutor Alexandre, nesses 2 anos que o senhor está lá, o tanto que o senhor tem não ajudado a mim, mas ajudado a população. Toda vez que procurei, sempre foi o maior esforço, né? Também não poderia deixar de registrar aqui, dar os parabéns ao executivo, doutor Fernando. Claro que o senhor está lá com todo esse trabalho, com a sua equipe, com todos os funcionários. Viu? Parabéns pela colocação, que tem que ser falado, né, do faxineiro, porque nada se constrói sozinho. Não se chega aqui nessa casa um vereador só com o voto dele. Ele precisa de uma equipe, precisa de trabalho. E eu queria deixar aqui registrado, agradecer ao executivo, doutor Fernando, agradecer ao Fernandinho Capato pelo trabalho que faz, junto com todos vocês. Então, o abraço e os parabéns vai para todos os funcionários, né, da nossa equipe, né, quando nós falamos da nossa equipe, dos nossos funcionários, que são mais de 1000 funcionários que nós temos na prefeitura, né, porque o funcionário público, ele é visto tanto mal como o político.
Dá a impressão que funcionário público não trabalha. Ele passou no concurso público, ele não trabalha. Nós temos essa dificuldade também aqui na Câmara. Dá a impressão que funcionário público, porque passou no concurso público, nós não podemos nem falar o que às vezes nós escuta. Mas eu queria pegar esse gancho aí e agradecer a um cara, doutor, que ele aparece pouco, mas ao Valmir, o diretor de saúde. O que esse Valmir trabalha, o que ele se agarra com esses médicos, o doutor Marcelo, o doutor Luiz, doutor Paulo, doutor Jean, doutora Penha, enfim, a todos da saúde. Essas meninas que ficam aí, ó, na entrada da cidade, deixando seus filhos em casa, deixando os seus maridos em casa, para estar trabalhando o dia todinho ali no sol, e poucos são valorizados. Poucos são valorizados. E sempre pronto a ajudar. Porque tudo o que ele faz, eles não recebem hora extra. Você imagina a dificuldade. Eles vão trabalhar no domingo para ter direito a uma folga. Você deixa a sua família em casa, seus filhos, sua esposa ou seu esposo, para trabalhar o domingo todinho no sol quente para trocar, simplesmente ter um dia de folga. E poucas pessoas veem isso. Como nós podemos ver o professor. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Gabriel e o Flávio. Você tomar conta de 2 filhos é uma grande responsabilidade. E você dentro de uma sala, com 25, 30 crianças, a responsabilidade é sua. A partir do momento que fecha aquela porta, a responsabilidade é sua. Você sai de casa, sabe que todos os seus problemas na sua casa você tem que deixar atrás de uma porta. Porque você não pode ir para a sala de aula, nem para a sua empresa, nem na Câmara, seja onde for, levar seus problemas particulares. A minha mãe falava, que Deus o tenha, ela falava, quando você tem problema, deixa ele atrás de uma porta e vai sozinho. Quando você voltar, ou você pega ele para tentar resolver, ou finge que não tem. Então, eu quero deixar aqui mais uma vez, meus parabéns, tanto à educação, à saúde, pelo trabalho que está fazendo, à guarda municipal. Sabe, hoje eu queria aqui compartilhar com todos vocês, umas pessoas ali metendo pau, criticando a nossa polícia municipal. E eu fui falar para ele que nós tínhamos que dar os parabéns. Graças a Deus que nós temos a polícia municipal da nossa cidade. Graças a Deus. Não que a polícia militar não faça o seu trabalho, mas precisava ter mais apoio do governo, precisava ter mais polícia, precisava ter mais viatura, para dar conta da nossa cidade. E eu falando para eles que nós tínhamos que dar parabéns. Não, mas é o dever dela, viu? Mas nem tudo que é dever, quer dizer que as pessoas fazem. Nós temos dever na nossa casa, na nossa família, com nossos colegas, com nossos filhos, mas será que todo mundo cumpre os deveres dele? Eu quero saber quem é que cumpre todas as obrigações que a vida lhe ofereceu. Eu vou falar para você, ninguém cumpre. Porque nem Deus, que é o mais perfeito, tem gente que diz que não acredita em Deus. E eu estava falando para o rapaz, nós temos que agradecer mais. Porque, com toda dificuldade, agora queria mais uma vez dar os parabéns ao prefeito e ao vice-prefeito, chegou todo o armamento novo na nossa polícia, entendeu? Foi aprovado nessa casa aqui o projeto que o policial ele vai poder ficar com a arma ao seu poder. Quer dizer, tudo está sendo feito, tudo sendo empenhado, o trabalho está aí. Ontem, sexta-feira, eu falei para o prefeito que parece que ele vai ficar mais 10 anos na prefeitura. Parece que não vai ter eleição esse ano. Porque tudo que ele está fazendo, está tentando fazer de obra, dá a impressão que vai ficar mais 10 anos. Parece que não vai ter eleição, parece que ninguém vai assumir no dia 1º de janeiro. Mas, segundo ele, disse que vai colocar todos vocês para trabalhar até o dia 31 de dezembro, até meio-dia. Então, viu, o trabalho continua. Então, eu quero deixar registrado, dar os parabéns aos funcionários da educação e a todos os funcionários da prefeitura, a nossa guarda municipal, aos nossos funcionários da saúde, ao que varre a rua, viu? Porque nada se constrói sozinho. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês e a minha gratidão. Muito obrigado. Vereadora Jacinta.
Peço permissão para falar da minha mesa mesmo. Pois não. Quero me ater nesse momento a apenas parabenizar a educação do nosso município. Eu acho que quem faz a diferença, na minha opinião, são as pessoas, né? Engajadas, imbuídas num propósito muito maior, é que se atinge esses resultados. Nem sempre foi assim, e até hoje, coincidentemente, nós vamos ter a votação das contas do Poder Executivo de 2017, e o cenário era bem diferente desse que vocês nos apresentam hoje, com esse resultado bastante positivo para a nossa comunidade local. Então, através do diretor, parabenizo todo o corpo docente, e nesse sentido, desde o faxineiro, a merendeira, enfim, todo o pessoal que está envolvido na educação do nosso município. É o futuro do nosso município, são essas crianças com uma educação, e uma educação que os prepare para o futuro, né? Que dê condições reais de lutar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, mais humano e buscando pela qualidade de vida que é bom para todos. Então, meus parabéns. Infelizmente, o cenário de 2017 não era dessa forma e hoje vou ter que tecer alguns comentários até bastante duros referente àqueles episódios, mas, Alexandre, você está acertando. Parabéns. Espero que continue por muito tempo à frente da educação, mas uma andorinha não faz verão. Você precisa de uma equipe alinhada e o IDEB começa a surtir resultado positivo, que é uma busca incessante, ano após ano, que a gente precisa superar as metas propostas, né? E vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Do mais é só, agradeço a atenção. Mário Luiz Cita. Mais uma vez eu venho aqui a essa tribuna, ao senhor presidente, meu boa noite, aos nobres colegas, aos funcionários da prefeitura aqui, a todos, aos funcionários desta Casa de Lei, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de aproveitar aqui as palavras do Pernambuco, e além dos parabéns já dados para a educação, eu não posso deixar de ressaltar aqui o grande trabalho que a saúde vem fazendo. Ao Valmir, diretor da saúde, ao doutor Marcelo, que está à frente da saúde também com os cuidados com a Covid, e que hoje, Olambra, mais uma vez, e o Departamento de Saúde foi matéria da IPTV, onde foi muito destacado que Olambra é uma das que melhor está entre as cidades da região com relação ao controle da Covid. Eu, que há um tempo atrás tive a Covid, fui muito bem assistido pela saúde, pelo Valmir, pelo doutor Marcelo, que sempre estavam atentos, me ligando, querendo saber como eu estava, tanto eu quanto minha esposa. Então, eu tenho como exemplo o cuidado que eles estão tendo e o merecimento da cidade estar na situação que está, bem assistida com o nosso Departamento de Saúde, com apenas 3 falecimentos, 3 mortes por questão da Covid, e com 350 casos somente. Parabéns a todos pelo trabalho e que continuem com este cuidado. E claro que isso entra a vigilância sanitária, entra a Polícia Municipal, que vem trabalhando e tomando cuidado, todos os cuidados necessários. Pernambuco bem lembrado, parabéns à saúde e a todos do departamento. Mauro Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores, munícipes aqui presentes, professores da educação, internautas, colaboradores dessa Casa de Leis. Doutor Alexandre, eu senti assim uma empolgação a falar da educação, a falar da sua equipe, de
todos os professores de uma forma diferente e que me fez lembrar de quando começamos, né? Aos exatos 41 anos atrás, a gente saíamos de Tupã, interior de São Paulo, e a gente desembarcava na cidade de Terra Roxa, no Paraná. E a situação era totalmente diferente daquelas que vocês trazem para nós hoje, do avanço da educação. Eu me lembro muito bem que quando a gente desceu daquele ônibus, a gente não sabia para onde ir. As minhas familiares moravam lá e minha tia tinha deixado o meu primo incumbido de buscar a gente para levar a gente até o sítio do meu tio. E olha a situação como que era. A gente chegou lá, naquela época, os castigos eram muito rigorosos. A gente se deparou com meu primo joelhado num caroço de milho, que era o castigo que se dava naquela época. E assim, a gente começou aos estudos, aos primeiros passos na educação, de uma forma assim totalmente diferente da que a gente vê hoje. Eu, particularmente, quando ia para a escola, não tenho vergonha nenhuma de falar. A gente ia para se alimentar na escola, cada um levava um pouquinho de comida e todo mundo participava daqueles. Só que na hora de estudarmos, a gente não tinha essa motivação de fazer uma roda, que nem você colocou aqui hoje, para fazer a criança aprender brincando. A gente tinha que se deparar com aquela lousa, uma régua de 1 metro, que servia tanto para traçar a lousa, como para agredir fisicamente as crianças. Então a gente não tinha muito motivo para poder ir para a escola assim tão feliz, não. Primeiro, a gente não tinha, apesar de ter educação de qualidade, que era o que tinha no momento, a gente não tinha a alimentação que tem hoje, e a população ainda reclama muito. A gente não tinha computador, não tinha professor em condições de preparar uma aula. Muitas vezes eu tenho certeza que alguns professores iam embora pensando na forma de castigar, de educar. A gente era educado 2 vezes, era lá e, se contar em casa, era de novo. Era uma situação totalmente diferente. Era bastante complicado você estudar com a rigorosidade que tinha naquela época. E hoje, assim, eu acompanho através dos meus filhos, quando eu vejo eles sorrindo, dando risada, porque fez tal atividade na escola, às vezes eu particularmente me acovardo, porque às vezes quando a gente vê alguma atitude positiva, a gente fica feliz, mas não comenta. E isso aí, para os profissionais, tanto da educação como dos outros departamentos, é difícil, porque as pessoas veem aquilo que você faz de errado, mas não conseguem enxergar o que você faz de bom. Então, eu fico feliz hoje. Primeiro, que nós estamos retomando aqui as atividades de portas abertas. Graças a Deus as pessoas estão esquecendo um pouco desse problema de doença que vem aí em todo o Brasil.
e principalmente por receber aqueles que é responsável por toda a educação do país, que são vocês. São 400, não dá para falar o nome de 400, que a gente sempre acaba sendo injusto com alguns. Mas eu quero agradecer, né, a todos os colegas da educação. Quando você diz que a Câmara Municipal com 9 pessoas, 9 vereadores, quebra o pau de vez em quando, imagina vocês com 400. E a gente ainda quebra o pau aqui, muitas vezes vai quebrar lá no setor de vocês e vice-versa. Mas eu vi uma vez que a gente tem que sim brigar no bom sentido, às vezes a gente extrapola um pouco, mas é sempre buscando um interesse maior, o interesse do coletivo. Nós começamos aqui, eu comecei e alguns colegas em 2013, e a situação era um pouco diferente das situações de hoje. E hoje ver a equipe da educação agradecendo pelo apoio do prefeito Fernando, pelo apoio do vice-prefeito Fernando Capato, de todos os diretores, porque é uma equipe, um precisa do outro, existe aqueles atritos, nem sempre está contento de todos, mas é importante essas discussões, né? E hoje é um momento assim bastante gratificante para nós, enquanto Câmara também, cumprimentar a todos da educação, mas não por esse avanço, por esse título, que é o quarto, mas para nós é como se fosse mais do que o primeiro, porque hoje, se eu não me engano, existem 240 instâncias no município, e você conseguir ficar em quarto lugar é motivo realmente para se comemorar. Trabalhe mais, que nós possamos aí, junto, enquanto pessoas representantes do poder público, tanto professores como vereadores, como as pessoas que estão à frente dos cargos hoje, trabalhe mais, e mais, e mais. Porque às vezes a gente toma algumas porradas aqui, e eu, sinceramente, hoje eu consigo lidar com a situação de uma forma mais tranquila, porque quando você erra com a má fé, a vontade de fazer, é uma situação. Mas a gente, enquanto vereadores, a gente erra sim, e muito. Muitas vezes a gente é injusto com alguns colegas da rede pública, mas entendam, é sempre para buscar o interesse coletivo de uma forma mais eficiente. Então, hoje, mais uma vez, agradeço a todo esse conjunto, desde 2013 até os dias de hoje. A gente vai disputar daqui a uns dias uma eleição e a gente não sabe qual vai ser o resultado. E é bom porque a gente consegue trabalhar mais essa situação. Se eu soubesse que já ia perder, eu já ia estacionar. E como a gente não sabe, como vocês não sabem do resultado, a gente vai sempre estar buscando. Então a gente tem aquela esperança, aquela expectativa de situações melhores. E é com esse empolgamento que eu vejo hoje no pessoal da educação por receber
esse título de quarto, mas que soa para nós como primeiro, como um impulso a buscar e sempre mais. Parabéns, obrigado enquanto vereador e principalmente como pai, porque vocês cuidam das crianças de uma forma que lá atrás, não menosprezando, eu sou muito grato a toda aquela situação, mas a gente sempre, como pai, busca o melhor para os filhos. E vendo hoje a situação do ensino, a situação de todos os professores, o empenho de todos em buscar situações melhores, eu como pai me sinto feliz e honrado porque a gente está participando e mudando a história de lá de 41 anos atrás até os dias de hoje. Hoje eu não vejo mais, nunca vi os meus filhos passar pelas situações. Primeiro, se não tem nada para contribuir com os lanches da escola, não podia participar. A gente já recebia uma chamada, meus pais na época, e hoje não. A gente tem de tudo um pouco, só precisa agradecer a equipe, agradecer a Deus primeiramente e agradecer a todo o pessoal da educação por isso. Parabéns, leve os agradecimentos a todos, porque como foi falado aqui, é uma equipe, e a equipe, se um não funciona, o restante também vai patinando atrás. Hoje o Lambra só tem que agradecer. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Vereadora Nayara. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, internautas, doutor Alexandre e equipe. Eu quero usar o meu tempo aqui brevemente para parabenizar doutor Alexandre, Adriana, Eliana, Sheila, André, pelo trabalho, pelo empenho e estender os cumprimentos a toda a equipe da educação. A gente que está lá dentro vê quanto é complexo, quanto é difícil, quantas demandas, né? E quanto vocês suam, e às vezes eu falo, não vai dar certo, não vai dar tempo, não vai acontecer, e as coisas acontecem. Vocês se reinventam o tempo todo, viram comprador, viram, não sei, parece ter uma varinha de condão, que é coisa do brasileiro, é coisa também de competência, né? Eu fico pensando, estamos em quarto lugar, mas eu acho que a gente, com essa equipe, tem tudo para ser primeiro, segundo no mínimo, né? As coisas acontecem, tem que cumprir a lei, tem que cumprir prazo, tem que cumprir, e no meio de tantas ideias, né, houve tantos acontecimentos nesse ano, essa tentativa de trazer a família e dar conta do pedagógico. Eu vi quanto a Adriana se empenhou quando começou a pandemia, com a apostila, porque nós não estávamos preparados para aquilo. Então, eu fico ali, assim, às vezes meio maluco, falo, gente, isso é para maluco. É para maluco, é para corajoso, é para quem tem muito amor, muito amor. Então, é meu agradecimento, meu reconhecimento ao trabalho de vocês. Parabéns. Ordem do dia. Em única discussão e votação, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável. Parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas municipais do exercício financeiro de 2017. Em análise ao parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC 0066-569-16-7, relativo às contas do exercício financeiro de 2017 do Poder Executivo nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, Resolução 165/2012, assim se manifesta. Do objeto. O presente processo refere-se à análise do parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2017, em exame na sessão da Primeira Câmara em 22/10/2019. 2 do relatório. O nobre vereador Mário Luiz Cita, relator do parecer da respectiva comissão, apresenta a seguinte conclusão. Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exarou parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olambra, referente ao exercício de 2017 com recomendações. Considerando que os atos necessários à apreciação das contas, ditados pelo artigo 261 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, já foram tomados. Considerando o disposto no artigo 16, inciso 6 da Lei Orgânica Municipal, artigo 16 compete exclusivamente à Câmara exercer as seguintes atribuições, dentre outras. 4. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 120 dias do seu recebimento, observando os seguintes preceitos. A. O parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisões de 2/3 dos membros da Câmara. B. As contas de que se trata esse inciso deverão ficar por 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Considerando a competência desta comissão e dos vereadores desta Casa de Leis para julgar as contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2017, considerando que após análise os dados apurados pelo Tribunal de Contas em relação às contas do exercício 2017 e de acordo com estudos feitos por esta comissão, relatamos o que segue. A análise da gestão de 2017 revela que houve cumprimento dos principais mandamentos constitucionais e legais relacionados à gestão orçamentária e financeira. A administração superou o cumprimento dos índices obrigatórios e conseguiu atender de forma aceitável determinações impostas pela legislação competente. A municipalidade empregou 28,45% dos recursos advindos das receitas e transparência do imposto no ensino, deste modo, cumprindo formalmente os termos do artigo 212 da CF/88. A verba do Fundeb foi totalmente integralizada, cumprindo o artigo 21 da Lei 11.494/07, verificando-se
a ampliação de 92,35% dos recursos do fundo em favor da valorização dos profissionais do magistério, atendendo o artigo 60 e 12 do ADCT da CF/88. A aplicação de recursos na saúde atingiu 18,42% da receita de arrecadação e transparência dos impostos também cumprido e meta mínima de investimentos do setor. Houve o cumprimento do limite de transferências financeiras à Câmara Municipal, equivalente a 4,89% das receitas tributárias do exercício anterior. A despesa com pessoal atingiu 52,56% da receita corrente líquida, ficando dentro do limite permitido. A fiscalização levantou discussões acerca da contratação de pessoas através de consórcio público, Cismetro e Consab, o que está sendo analisado em autos próprios apartados. Foi anotado também a existência de cargos comissionados para funções de cunho permanente, burocrático e técnico, que devem ser exercidas por servidores efetivos e, desta forma, houve a orientação da fiscalização para as devidas e necessárias correções. Houve regularidade no trato de dívida de natureza judicial. Os recolhimentos dos encargos sociais foram efetuados regularmente no exercício, inclusive parcelamento junto ao IPMH. Na comparação aos resultados do exercício anterior, o município experimentou redução de 1,59% em sua receita corrente líquida, e tendo em vista que o PIB nacional foi positivo em 1,1% e a inflação atingiu 2,95%, ficou demonstrado que o desempenho do RCL não foi satisfatório no período, com receitas previstas não sendo confirmadas totalmente no transcorrer do exercício financeiro. Ainda no que se refere ao resultado da execução orçamentária, houve déficit de 1,04%. Entretanto, observa-se que o município vinha de saldo financeiro negativo e, mesmo diante da execução orçamentária deficitária, houve redução do déficit em cerca de R$800 mil, o que corresponde a menos de 30 dias de arrecadação, sendo passível de relevação conforme entendimento firmados pelo Egrégio Tribunal de Contas. O município realizou alterações orçamentárias por meio de decretos no percentual de 17,73%, estando de acordo com o previsto na legislação orçamentária local. Foi observada a redução da dívida de longo prazo de 16,29%. Quanto aos índices de gestão municipal, a municipalidade obteve índice B, ou seja, contrata-se classificada na categoria efetiva, estando acima da média de sua região administrativa, Campinas C+.
Nas questões ligadas à educação, houve apontamento acerca de planejamento e ações governamentais, referentes ao número de alunos por sala de aula, necessidade de reparo em algumas unidades escolares, falta de biblioteca, laboratórios de informática em todas as escolas, falta de entrega de uniformes escolares, falhas no fornecimento da merenda escolar, falha na oferta de vagas nas escolas municipais, em especial a educação infantil, e foi recomendada à administração ações que viabilizem a efetiva entrega dos serviços à comunidade através de políticas públicas voltadas à área com planejamento estratégico e ações transparentes. Nas questões ligadas à saúde, o índice IgM foi B, portanto, sendo considerado como efetivo, estando também acima da média da região administrativa, diante de algumas falhas apontadas como, por exemplo, falta de registro de pacientes com obesidade, falta de estratégia de número de dependentes químicos no município, falta de agendamento de consulta médica de forma não presencial. Nem todas as unidades de saúde possuem salas de vacinação com vacinação diária, ausência de ouvidoria de saúde, ausência de plano de cargos e salários para os profissionais da saúde, dentre outras. Houve a recomendação de que a administração deverá impor um planejamento adequado e afirmativo sobre as reais necessidades da comunidade local, corrigindo os pontos realçados pela fiscalização. A fiscalização apontou ainda falhas de procedimentos e controle das despesas pelo regime de aditamento que, embora não tenha sido vislumbrado prejuízos aos erários, recomendou-se a revisão dos procedimentos adotados a fim de conferir confiabilidade às despesas realizadas. Foi recomendado ainda o aprimoramento quanto aos cumprimentos da transparência fiscal e mecanismo do controle interno. Não foram instaladas irregularidades nos lançamentos cobrados e registros. Não foram constatadas falhas de instruções envolvendo os procedimentos licitatórios, bem como os contratos celebrados no exercício. Quanto aos pagamentos dos agentes públicos, quanto ao agendamento agentes políticos, foi constatada a regularidade, não havendo nenhum pagamento indevido. 3 das considerações finais. Ao conhecer o relatório da fiscalização feito pela auditoria, a comissão verificou, junto aos inúmeros documentos encaminhados pelo Egrégio Tribunal de Contas, juntamente com a decisão de aprovação das contas a esta Casa, que todas as falhas apontadas foram devidamente justificadas ao Egrégio Tribunal de Contas. E diante da não gravidade das mesmas, em conjunto com a boa saúde financeira do município,
não ensejaram a rejeição das contas do exercício 2017. Cumpre a esta comissão a análise das contas do exercício 2017, cabendo posteriormente na análise das contas do exercício de 2018, o direito e dever de observar se as falhas foram devidamente sanadas e corrigidas, não sendo mais motivo de apontamento ou recomendações pelo Tribunal de Contas. Desta forma, após verificação dos relatórios emitidos pelo egrégio Tribunal de Contas e avaliado não só as amostragens obtidas pela fiscalização indo in loco sobre a gestão orçamentária e fiscal, conjuntamente com a gestão administrativa, analisando a atualização do dinheiro público em prol de seu povo e, tendo sido garantido o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório ao gestor, à época, acreditamos que os desacertos ocorridos podem ser relevados diante de ausência de gravidade suficiente para a rejeição das contas. Não vislumbramos prejuízo ao município e seus munícipes, e desta forma, pelo motivo acima e retificado o parecer prévio exarado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, opino pelo parecer favorável às contas do exercício financeiro de 2017 do Poder Executivo do município. 3. Decisão da comissão. Em análise ao parecer emitido pelo vereador relator acima, a comissão competente decide por ratificar o parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovando as contas municipais do exercício financeiro 2017 e, para isso, apresenta ao plenário para deliberação o projeto de decreto legislativo para aprovação das contas. Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, em 15 de setembro de 2020. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Mário Luiz Cita, vereador-presidente. Eduardo da Silva, vereador vice-presidente. E Naera Regitano Hendricks, vereadora secretária. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2020. Peço a parte. Vereadora Jacinta. Peço permissão para falar da minha mesa. Pois não. Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes, internautas e imprensa através da Amanda. Muito boa noite. Bom, em análise ao parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo TC 006-656-989-1617, relativo às contas do exercício financeiro de 2017 do Poder Executivo, eu tenho a seguinte conclusão. Com base em anos anteriores, precisamente 2015, 2016, que é o parâmetro aqui apresentado, o município apresentou, infelizmente, piora nas seguintes áreas em 2017. Educação e planejamento. Pegou a última nomenclatura aí, que é baixo nível de adequação, o que é muito triste, lamentável. Felizmente, em 2018, a gente percebe já que houve uma recuperação. Porém, a gente tem que avaliar as contas de 2017, e é 2017, e não é aguardando que em 2018 se resolva o que aconteceu em 2017. A gente vota, é 2017. Assim, eu vou me ater apenas a estas duas importantes áreas, com o objetivo de que a população também tenha conhecimento e possa cobrar melhores resultados para os próximos anos. São colocações não minhas, do próprio Tribunal de Contas, então não estou inventando nada. Bom, o primeiro item, então, eu vou tecer comentário sobre o planejamento, que, na verdade, é uma questão que eu sempre estou na tribuna dizendo que o nosso município não tem planejamento, e não é dessa administração, é de todas as administrações que aqui passaram.
Não há estrutura administrativa voltada para o planejamento. Isso é o Tribunal de Contas que está dizendo. Não existe equipe estruturada para a realização de planejamento municipal, quer para o PPA, quer para o LDO, quer para o LOA, conforme o artigo 165 da Constituição Federal de 88 e seus incisos. A estrutura de planejamento não foi criada com cargos específicos, ou seja, não tem analista, não tem técnico de planejamento e de orçamento. Os servidores responsáveis pelo planejamento não recebem treinamento específico para a matéria. Os servidores dos demais setores, excluindo os de planejamento, não recebem treinamento sobre planejamento. Trata-se de uma boa prática em virtude da necessidade de eventuais substituições ou acréscimo de valores onde a equipe responsável necessita de ajuda adicional. Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade não têm dedicação exclusiva para essa matéria. Com base no relatório do controle interno, que também é deficitário pelo apontamento do Tribunal de Contas, o prefeito não determinou as providências cabíveis para todos os apontamentos. Esse assunto é abordado na meta 17.13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O servidor responsável pela contabilidade do município não é ocupante de cargo de provimento efetivo, ou seja, é um cargo de alta importância que não pode estar sujeito a alterações ou ao ânimo do gestor. Por isso, da necessidade de sua efetividade no órgão público, ou seja, deve ser uma pessoa concursada. De acordo com o atual nível da inflação, da taxa de crescimento do produto interno, acredita-se que 10% seja um número razoável para créditos adicionais suplementares. Acima deste percentual, pode-se desfigurar o orçamento original e abrir portas para o déficit de execução orçamentária. O percentual previsto e informado no questionário, no ano de 2017, foi de 20%. As alterações orçamentárias decorrentes do remanejamento, transposição e transferências podem ser realizadas por decreto, contrariando o artigo 167 da Constituição Federal. A ouvidoria do órgão não está em funcionamento. O assunto está sendo tratado no item G1.1. As atas de audiências públicas não são divulgadas na internet, o que recomenda o artigo 6º da Lei 12.527 de 2011. Esse assunto também é abordado na meta 16.6 e na meta 16.10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não há realização de audiências públicas para debater as metas fiscais, como rege a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º. Não há margem ou projetos destinados para programas ou projetos originários de participação popular, o que é lamentável. Isso de encontro à meta 16.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também da ONU. Além das audiências públicas, não há levantamentos formais dos problemas, necessidades e deficiências do município antecedentes ao planejamento. Trata-se da fase do planejamento chamada de diagnóstico, onde se verifica a situação atual na qual se encontra, para que as discussões sejam realizadas até o alcance do entendimento. Tal assunto é abordado na meta 16.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O sistema informatizado não é descentralizado. Os setores, o alimento e a Unidade Central de Planejamento consolida. Fato relacionado com o sistema de organização, que recomenda dupla custódia, um que faz e o outro que confere, para que a qualidade do que foi produzido seja elevada. O resultado da execução orçamentária, houve um déficit de 1,4%, ou seja, a gente está falando de R$ 674.122,72. O município foi alertado tempestivamente por 8 vezes e nem assim conteve o gasto não obrigatório e adiável. Constatamos a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos ou transposições em valor que corresponde a 17,73% da despesa total fixada. Houve abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação no total de R$ 8.339.431,74, o que se mostra ilegal, uma vez que a execução orçamentária apresentou déficit em relação à previsão de receitas. Resultados financeiros, econômicos e saldo patrimonial. Constatamos que o balanço financeiro do órgão não evidencia a devolução dos duodécimos no importe de R$ 59.232,84. O déficit financeiro de R$ 790.990,22 revela a situação negativa, que poderia ser mais negativa ainda, caso a Prefeitura não tivesse cancelado R$ 1.276.000
302,62 do estoque de restos a pagar advindos de exercícios anteriores. Dívida de curto prazo. Considerando o resultado financeiro deficitário apurado, verifique-se que a Prefeitura não possui recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo, registradas no passivo financeiro. Despesas com pessoal. Há 2 consórcios em que o município faz parte e que fornecem vultosa quantidade de funcionários à Prefeitura para trabalharem nos setores de saúde, serviços gerais, dentre outros, sendo que os repasses para este fim não são contabilizados em elementos econômicos vinculados à despesa com pessoal, o que faz com que o percentual de aplicação oscile muito para baixo. Em 2017, o valor foi de R$ 1.771.884,07. Em decorrência dos ajustes realizados por esta fiscalização do Tribunal de Contas, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no artigo 20, inciso 3 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, porém, ultrapassou aquele previsto no artigo 22, parágrafo único da lei supracitada nos 3 quadrimestres. O pessoal admitido através de concursos públicos para trabalhar em setores da Prefeitura, as despesas foram incorretamente empenhadas nas categorias econômicas 339.039.00 e 337.17.000, em descumprimento ao artigo 8º, parágrafo 4º da Lei Federal 11.107 de 2005. Demais aspectos sobre recursos humanos. Servidores nomeados para cargos cujas atribuições não possuem características de direção, chefia ou assessoramento. Os ocupantes dos cargos de chefe de departamento contábil e encarregado do setor de contabilidade desenvolvem atividades operacionais, as quais deveriam ser realizadas por servidores de carreira. Inexistência do cargo de contador. Não há cargo de contador efetivo no paço municipal, sendo a função exercida pelo chefe de divisão e departamento contábil. Admissão de pessoal através de consórcios. Constatamos que a Prefeitura vem se utilizando dos consórcios públicos, Sismetro e Consab, para a admissão de pessoal. Durante o exercício de 2017, foram contratados 31 funcionários apenas pelo Sismetro, dos quais 4 eram comissionados. Constatamos a contratação de comissionado através do Sismetro para cargos que não existem no quadro de pessoal da Prefeitura, caracterizando contratação à revelia deste poder aqui, do Poder Legislativo. Admissão de pessoal comissionado para o exercício de função efetiva através de consórcio público. Constatamos que os funcionários comissionados contratados através do Sismetro exercem funções privativas de cargos efetivos como dentista e radiologista. Demais despesas elegíveis para análise. Adiantamentos. Constatamos que o atraso na prestação de contas de adiantamentos é contumaz, ocorrendo em diversos processos de diferentes servidores, havendo inclusive um adiantamento concedido em janeiro de 2016, que permaneceu em aberto até 2017, quando o Espantem entrou na dívida ativa, ou seja, não foi devolvido aos cofres públicos. Ausência de justificativa e ou comprovação para o deslocamento, em violação ao princípio de transparência. Os recibos de abastecimento não indicam o carro utilizado nem o roteiro da viagem, impedindo a correta verificação do deslocamento e da quilometragem rodada. Em alguns casos, a quantidade de combustível faturada é incompatível com o deslocamento. Constatamos ainda que alguns recibos estão ilegíveis. Sugerimos que a origem instrua melhor seus processos de adiantamentos, detalhando o motivo do deslocamento, os objetivos atendidos e, quando possível, comprovando o efetivo comparecimento. Ainda entendemos que os abastecimentos devem indicar o veículo utilizado e as prestações de contas devem ser apresentadas no prazo legal. Agora, isso aqui tudo que eu falei é na área de planejamento que nós caímos drasticamente a nossa classificação. O município andou para trás. Agora eu vou falar da área da educação, que, pelo que me pareceu hoje, muita coisa foi melhorada, graças a Deus, mas a gente está avaliando as contas de 2017, não as de 2018. A Prefeitura não aplicou nenhum programa municipal de avaliação de rendimento escolar no ano de 2017. Quesito tem como base as boas práticas de controle da qualidade do ensino no âmbito municipal, auxiliando no atingimento da meta número 7 do PNE, que é o Programa Nacional de Ensino, especialmente no que tange a Estratégia 4 e na meta 4.1 dos ODS. O município não utilizou nenhum programa específico, desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal, o que dificulta o atingimento da meta 5 do PNE.
Houve despesas em subfunções relativas ao ensino médio, superior e ao profissional no município, enquanto ainda há crianças de 0 a 3 anos fora da creche. Foi quando foi feito aquele levantamento que estava em construção a creche Irmã Anete e que tinha tantas crianças ainda fora das creches, né? Segundo o artigo 11, inciso 5 da LDB, é permitida atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da área de competência do município e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. O município possui turmas dos anos iniciais do ensino fundamental com mais de 24 alunos por turma, contrariando o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação em seu parecer 8 de 2010. O município possui turmas dos anos iniciais do ensino fundamental com menos de 1,875 metros quadrados por aluno, contrariando o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação em seu parecer 08 de 2010. O município não possui no planejamento ações governamentais para o enfrentamento ao bullying, conforme prevê a Lei número 13.185 de 2015. Eu mesmo, enquanto vereadora, fiz a solicitação para que se instituísse aí ações contra o bullying. Nem todas as escolas da rede municipal possuem biblioteca ou sala de leitura, assunto abordado na Lei 12.244 de 2010. Além disso, a qualidade da infraestrutura escolar influencia de maneira significativa a aprendizagem dos alunos latino-americanos e caribenhos, de acordo com um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, sobre as deficiências das escolas da região, realizado em 2006. Os estudos concluíram que a melhoria da infraestrutura das escolas mais deficientes, acrescentando, por exemplo, uma biblioteca, um laboratório de ciências ou uma sala de informática, ajudaria a reduzir a defasagem acadêmica em relação às escolas mais bem equipadas. Nem todas as escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, possuem laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos da rede escolar municipal. Nem todas as escolas dos anos iniciais do ensino fundamental estão adaptadas para receber crianças com deficiência, como prevê a Constituição Federal no seu artigo 227, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aliás, hoje é o Dia do Deficiente. É a Lei número 13.146, 2015, e a meta 4.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nem todas as escolas dos anos iniciais do ensino fundamental possuem quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas de 18 metros por 30 metros. Este assunto é mencionado na meta 6 do PNE. Houve unidades de ensino que necessitavam de reparos, consertos de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, em dezembro de 2017. Esse assunto é abordado na meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nem todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal possuíam auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vejam só, vigente no ano de 2017, como recomenda o Decreto 5.819/2011, a Lei 6437/77 e a meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A quantidade total de dias de ausência dos professores por faltas, incluindo os afastamentos legais, para os anos iniciais do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, foi superior a 30 dias, a média dos 644 municípios em anos anteriores. Segundo Soares, influência do professor e do ambiente em sala de aula sobre a proficiência alcançada pelos alunos avaliados no CIMAV em 2002. Estudos em avaliação educacional, N28-2003, páginas 103 a 123, de fato, o aumento na frequência de faltas do professor de uma turma produz impacto negativo sobre a proficiência do aluno e, da mesma forma, um aumento na falta de motivação dos alunos, refletida no comportamento da turma, produz queda na proficiência. Por outro lado, quanto maior dedicação e a disponibilidade de parte do professor, maior é a proficiência do aluno. O município informou que não houve aplicação de recursos municipais em reais na capacitação e avaliação do corpo docente municipal de creche em 2017, tema abordado na meta 16 do PNE, na Lei 9.394 de 96 e na meta 4.c dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O município informou que não houve aplicação de recursos municipais em reais na capacitação e avaliação do corpo docente municipal de pré-escola em 2017, tema abordado na meta 16 do PNE, na Lei 9.394 de 96 e na meta
4.c dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O município informou que não houve aplicação de recursos municipais em reais na capacitação e avaliação do corpo docente municipal dos atos iniciais do ensino fundamental em 2017, tema abordado na meta 16 do PNE, na Lei 9.394/96 e na meta 4.c dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A porcentagem de professores efetivos de creche com pós-graduação no ano de 2017 foi inferior a 50%. Nem todos os professores da educação básica possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no artigo 62 da Lei 9.394. O piso salarial mensal dos professores de creche no município é inferior ao piso salarial nacional, que é de 2.000, à época, né, 298,80, e pelo que o diretor da educação nos mencionou hoje, isso já foi sanado, mas enfim, foi sanado agora e não em 2017. Assunto abordado na meta 18 do PNE. À época, o piso salarial mensal dos professores de creche no município era de R$ 1.903,99. Não houve a entrega do uniforme escolar à rede municipal no ano de 2017. O uso do uniforme escolar é uma boa prática que beneficia o aluno nos seguintes sentidos. Uniforme escolar. Em relação ao uniforme, precisamos consignar que no exercício e análise foi realizado um processo licitatório para aquisição de uniformes. O pregão presencial, o dito pregão presencial 02/2017. O procedimento não foi analisado por esta fiscalização, pois foi apreendido pela Polícia Federal na operação denominada Prato Feito. Não houve entrega do kit escolar à rede municipal no ano de 2017, assunto abordado no artigo 208 da Constituição Federal e na Lei 9.394 de 96. O município possui a frota escolar com idade média acima de 7 anos, tempo ideal para o uso dos veículos, segundo o Guia de Transporte Escolar elaborado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Bom, a gente já observou que esse ano houve aí a colocação de 5 ônibus à disposição, então essa frota é nova, né? Sobre o Conselho de Alimentação Escolar, durante a instrução do TC 16096989 de 18, a fiscalização deste egrégio tribunal encontrou inúmeras falhas no fornecimento da merenda, como fornecimento de funcionários por parte da contratada, ou seja, da prefeitura, né, abaixo do contrato, faturamento de refeições em quantidade incompatível com os alunos da escola, merenda servida estava em desconformidade com o cardápio, e a existência de falhas relevantes não verificadas demonstra que o Conselho de Alimentação Escolar não é atuante. Concluindo, outros pontos de interesse. A remuneração do magistério abaixo do piso nacional para professor auxiliar de desenvolvimento infantil. De janeiro a abril, o município não estava de acordo com o piso nacional quanto ao cargo de professor auxiliar de desenvolvimento infantil, que até a revisão geral anual que se deu em maio de 2017, remunerava o referido cargo, que é de 30 horas semanais com valor inferior ao piso nacional, conforme se verifica da folha de pagamento do mês de abril de 2017. A creche construída está fechada e não atende população, que no caso então é a creche Irmã Anete, na época, né? Concorrência pública 01 de 2015, em cumprimento à determinação proferida no TC 2699-02615, informamos que por ocasião da fiscalização a obra da creche escola no bairro residencial Grote, objeto da concorrência 01 de 2015, estava concluída. No entanto, o imóvel estava fechado, sem uso, aguardando a licitação para a compra do mobiliário. Constatamos diversas falhas na execução. Agora, outros pontos gerais, eu não vou adentrar nos demais, porque o que mais pegou realmente foi o planejamento e a educação, mas eles tecem alguns comentários aí que são relevantes para a gente observar nos anos vindouros aí, como é que ficou essa situação, na área da saúde. Outros pontos de interesse, contratação de funcionários através do consórcio de saúde. A Prefeitura contratou 31 servidores através do Sismetro, dos quais 4 eram comissionados. Em 2018, a Prefeitura dispõe de 44 funcionários contratados pelo Sismetro. A irregularidade nas admissões está sendo tratada em item próprio. Ressaltamos os impactos na diretoria da saúde. A frequência dos funcionários é controlada pelo consórcio, limitando o gerenciamento dos servidores por parte da diretoria da saúde. A admissão de funcionários por meio de consórcio precariza a relação de trabalho, uma vez que estes servidores não têm estabilidade e podem ser demitidos a qualquer tempo de forma imotivada. Em 31 de dezembro de 2017, os funcionários do Sismetro, só do Sismetro,
correspondiam a 25,88% do total de servidores disponíveis no Departamento de Saúde. É bastante. Despesas com a contratação de médicos através do consórcio de saúde. Constatamos que as contratações de médicos através de consórcios não obedecem aos princípios da isonomia da impessoalidade. Os médicos plantonistas são fixos, o que contraria os requisitos da contratação por credenciamento. Aplica-se o credenciamento na hipótese específica de inviabilidade de competição, pelo fato de quaisquer interessados que preencham os requisitos estarem passíveis de contratação indistintamente. A Prefeitura vem desprezando os demais credenciados e limitando suas contratações a 2 empresas médicas que receberam em 2017 R$ 1.152.195 e R$ 1.080.680. Os valores correspondem a 25,46% de toda a aplicação em saúde do município. Pagamentos irregulares através do consórcio Cismetro. Por ocasião da análise das contas Cismetro, constatamos diversas irregularidades nos pagamentos de plantões médicos, através de consórcio público, como pagamentos em duplicidade. Termo de credenciamento, outubro de 2016, pagamento de adicional por plantão noturno ou aos fins de semana sem previsão no edital ou tabela de credenciamento. Pagamento de plantões em duplicidade. Pagamento de plantões pediátricos ou de avaliação física no mesmo horário de plantões diurnos. Duplicidade de pagamento. Termo de credenciamento 12B de 2016, pagamento de plantões concomitantes, ou seja, em duplicidade, pagamento de consultas médicas em duplicidade com pagamento de plantões. Bom, de forma geral, esses foram os que mais me chamaram a atenção. E o que eu quero com tudo isso? Devemos primar pelos bons resultados sempre, e a gente tem que fiscalizar, é nosso papel. Obtidos com a obrigação de, no mínimo, mantê-los ou ainda melhorarmos, mas jamais aceitar que esses índices piorem, que é o que a gente deflagrou aqui com a educação e o planejamento no nosso município. O que aconteceu com as áreas, então, de educação e planejamento no exercício de 2017. Que nos anos vindouros, essas situações apontadas possam ser sanadas e melhoradas. Aliás, diz o slogan, avante sempre. Na minha opinião, retroceder jamais. Conforme o slogan de alguns, a Olambra não para, mas nesses 2 itens ela só não parou como andou para trás. Afinal de contas, os recursos vêm sendo esgotados para as áreas, foi aprovado aí pela Comissão de Orçamento que os índices foram atingidos. Então, o orçamento está sendo devidamente empregado, os recursos estão sendo empregados, o dinheiro está sendo gasto. Mas o que aconteceu que nós estamos caindo nesses 2 itens, né? Então, esses recursos vêm sendo esgotados para as áreas. Os gestores têm a obrigação de aplicá-las de forma e com o objetivo de alcançar os melhores resultados. Por isso, a importância do acompanhamento e controle dos investimentos. A população também compete acompanhar e cobrar permanentemente por melhores resultados. É obrigação nossa, do Poder Legislativo, mas também da população, porque os beneficiados são eles próprios. Então, desculpa a delonga, mas é o 5º ano do mesmo gestor. Os anos iniciais eu até entendo as grandes dificuldades, mas um 5º ano não dá para retroceder em aspectos que a gente vinha vindo bem, com os recursos a cada ano sendo maiores, né? Então, é triste esses apontamentos, na minha opinião. Eu acho que o próximo gestor público tem que estar muito atento, e a população mais ainda. Quanto maior a participação da sociedade, menos erros como esses a gente vai estar observando. Do mais é só, agradeço a atenção dos presentes, peço desculpas pelo meu alongar, mas eu acho importante a menção dessas situações todas. Muito obrigada. Mais alguém? Discussão do projeto? Pela ordem, senhor presidente. Eu quero agradecer a toda a explicação da vereadora Jacinta. Eu andei analisando também as contas e muito das coisas que a vereadora Jacinta comentou em relação ao Cismetro, na última semana, o mesmo consórcio Cismetro na cidade de Morungaba, a promotoria acatou uma denúncia justamente pelos fatores aí que a nobre vereadora citou. Muitos funcionários concursados da prefeitura
trabalhando no consórcio Cismetro e recebendo o dobro, quase 3 vezes mais de salário, fazendo a mesma função. É uma coisa que eu estou analisando, provavelmente eu devo entrar com a denúncia também na promotoria em relação a esse assunto, porque é coisa errada, é coisa do povo e tem que ser tratado com mais seriedade. Eu agradeço aí pela explicação e já vou adiantando meu voto contrário. Mais alguém? Discussão do projeto? Então eu coloco em votação o projeto legislativo, só apenas explicando que o presidente não vota, o presidente só votaria se o parecer da comissão fosse divergente do parecer do Tribunal de Contas. Então, por isso, eu só voto em caso de empate. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo. Aparecido? Não. Edson? Eduardo? Sim. Jacinta? Não. Jesus? Sim. Mário? Sim. Mauro, sim. Nayara? Sim. Senhor presidente, nós temos 6 favoráveis e 2 contrários. Declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 1 de 2020. Explicação pessoal, vereador Aparecido. Dispensa. Edson. Vereador Eduardo. Dispensa. Jacinta. Dispensa. Jesus. Dispensa. Mário Luisita. Mauro Sérgio. Dispenso. Nayara. Não havendo mais inscritos e não havendo mais matéria a ser deliberada, encerro a presente sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 5 de outubro de 2020, às 19 horas. Secretaria da Câmara Municipal, 21 de setembro de 2020. Muito obrigado e boa noite a todos.